Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao meu canal esse que nós refletimos sobre a teologia, sobre a Bíblia, a espiritualidade, sobre a história da igreja, sobre a teologia sistemática. E é claro que você, independente do seu grau de instrução, independente se você faz faculdade, já fez, ainda vai fazer ou não pretende fazer, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui para que a gente possa juntos refletirmos sobre assuntos tão importantes relacionados à teologia cristã e à vida cristã de uma maneira em geral que é mais abrangente e mais ampla também. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a você pelo apoio dado ao nosso canal ao longo do ano de 2021, por cada visualização, curtida, compartilhamento, por cada uma que se inscreveu como membro do canal. O apoio de vocês é muito importante e eu faço um convite também, que você continue conosco ao longo desse ano de 2022. Teremos muitas novidades, muitos conteúdos para edificar a nossa reflexão, o nosso conteúdo, para nos fazer aprofundar as reflexões que temos pela frente. E você que está conhecendo o nosso canal agora, eu convido você a se inscrever nesse canal. Inscreva-se, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo e também fica o convite para você ser membro do canal, e nós temos dois planos. O Café Essencial, R$ 7,99, dá acesso a vídeos exclusivos e descontos de 10% nos cursos que nós realizamos. E o Café Colonial, R$ 14,99 por mês, dá acesso também a vídeos, a conteúdos exclusivos. O desconto nos cursos é de 20% e dá acesso a um grupo de WhatsApp e também a um grupo de estudos que se reúne mensalmente online em tempo real para debater e conversar sobre assuntos da Bíblia, da espiritualidade, da teologia de uma maneira em geral. E você, claro, será muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Bom, hoje nós vamos começar uma série de vídeos, uma série nova aqui do nosso canal, que é uma série para que a gente possa pensar e refletir sobre as parábolas propostas por Jesus, as parábolas propostas no Novo Testamento. Aliás, parábola é algo muito interessante, é um recurso de linguagem, de aprendizagem muito importante, muito interessante, que se usava no mundo antigo e que Jesus fez uso várias vezes ao longo do seu ministério. As parábolas eram histórias fictícias contadas com elementos, com personagens, com objetos, com culturas do dia a dia, cultura popular, em que as pessoas que ouviam essas histórias sabiam muito bem do que estava sendo falado, tinham pleno conhecimento dos elementos usados, porque eram elementos do dia a dia, e através dessa proposta, Jesus trazia os seus ensinamentos, trazia os seus valores, a sua ética e convidava essa audiência a fazer uma reflexão importante e a seguir os seus valores do reino de Deus apresentado por ele. Então, eram recursos muito interessantes em que pessoas sem a menor instrução conseguiam captar e entender o que Jesus ensinava. E, aliás, esse é um dos grandes valores, das grandes riquezas do ensinamento de Jesus. Era um ensinamento que envolvia pessoas com instrução, mas também era compreensiva para pessoas que não tinham instrução. E, aliás, a boa teologia não é a teologia apenas acadêmica, embora ela tenha o seu valor, evidentemente, embora eu tenha feito esse percurso de graduação, mestrado e doutorado. Mas a boa teologia não é aquela que se comunica apenas com a academia, não é aquela apenas que usa de palavras e elementos incompreensíveis, ou pelo menos incompreensíveis para a grande maioria das pessoas.
A boa teologia é aquela que se comunica com a academia, com as pessoas que estão ligadas à academia, mas também se comunica com as pessoas simples, com aquelas que não puderam estudar ou não puderam estudar tanto assim, e que faz com que elas compreendam o conteúdo que está sendo ensinado e que está sendo compartilhado de uma maneira em geral. O grande teólogo Karl Barth dizia que a teologia ela não é uma tarefa de especialistas, ela é uma tarefa da comunidade, de pessoas que fizeram uma experiência de fé, e essas sim são aquelas que vão refletir, produzir, pensar e demandar a teologia que deve ser pensada e produzida. E esses valores são muito importantes, não há dúvida disso. Algumas pessoas aprendem um pouco a mais e se sentem seduzidas por um espírito acadêmico de se comunicar apenas de um modo elitista, de fazer sua comunicação usando palavras difíceis de serem compreendidas, de passar uma imagem de intelectual, e isso, sem dúvida nenhuma, não é necessário, porque o verdadeiro intelectual é aquele que sabe comunicar o que tem a dizer com todas as pessoas que estão lhe ouvindo. E essa tarefa é uma tarefa desafiadora, sim, por um lado, porque não é totalmente fácil, mas necessária. E é uma tarefa inspirada pelo ensinamento de Jesus. E hoje a parábola que eu quero refletir um pouco mais com você é a parábola do semeador, uma das principais parábolas propostas por Jesus e uma das primeiras parábolas apresentadas, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Aliás, essa parábola do semeador, ela tem um dado interessante, que ela é uma daquelas que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, ela se encontra no capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 8, e depois tem a explicação de Jesus sobre ela. Em Marcos, ela se encontra no capítulo 4, do versículo 3 ao 8. E em Lucas, ela está no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. E, basicamente, nos 3 evangelhos, o relato é idêntico, né? Você sabe que tem algumas passagens bíblicas que aparecem nos 3 evangelhos sinóticos e que há diferenças no relato de um evangelista para o outro. Isso não acontece, por exemplo, nessa parábola do semeador. Se você lê em Mateus, em Marcos e em Lucas, você vai perceber que a redação, que a leitura dessa parábola é basicamente idêntica nos 3 evangelistas. E o que nós podemos refletir sobre essa parábola? É claro, são muitas coisas, são muitos elementos que a gente tem para refletir nessa parábola, mas algumas coisas eu quero chamar a atenção. Por exemplo, você tem nessa parábola um semeador. Semeador era um trabalhador que vivia da agricultura, que vivia do plantio das sementes e que vivia da esperança, não era da certeza, mas da esperança de que as sementes plantadas por ele iriam, em algum momento, frutificar, gerar frutos, e através desses frutos ele poderia sustentar a si próprio e sustentar a sua família. Era uma tarefa de sobrevivência. E por que ele tinha esperança e não a certeza? Porque, diferentemente do Brasil, que é um país enorme, com muitas terras cultiváveis, inclusive com muitas terras cultiváveis que estão paradas, tamanho a extensão territorial que o país tem, e que grande parte dessas terras, de latifúndios, estão nas mãos de pessoas que sequer produzem nessas terras, enquanto que tem vários outros trabalhadores rurais, trabalhadores da agricultura, que querem produzir e que não têm terra para fazer isso. Se isso acontece no Brasil, de proporções continentais, de terra boa, de terra cultivável na grande maioria do seu território, imagine o que acontecia na Palestina da época de Jesus. A Palestina da época de Jesus era um território muito pequeno,
que boa parte desse território pequeno era pedregoso, montanhoso, era território desértico, o que reduzia ainda mais o tamanho das terras cultiváveis desse país, dessa localidade. E também tem um outro detalhe: grande parte das terras cultiváveis que sobrava desse resumo todo do território que já era pequeno, estava nas mãos de proprietários de terra, estava nas mãos do império, estava nas mãos de uma pequena elite da Palestina que tinha condições financeiras, e aí não sobrava nada ou quase nada para os trabalhadores rurais do dia a dia, para os semeadores que lançavam a sua semente na esperança de sobreviver, de se alimentar. E esse semeador, naturalmente, tem sementes consigo. As sementes são iguais. Você vai ver no relato que, independente do tipo de terreno que esse semeador lança a sua semente, o semeador é o mesmo e as sementes são as mesmas, da mesma qualidade, da mesma espécie, do mesmo tipo de fruto que será produzido. O que muda, então, nesse cenário todo, são os tipos de terreno. E nessa parábola, Jesus nos apresenta 4 tipos de terreno que aquelas pessoas que estão lhe ouvindo sabiam bem o que era a tarefa desse semeador. Quais eram as dificuldades que esse semeador tinha para plantar a sua semente. Todos eles sabiam que o semeador era dedicado, era comprometido e zeloso, até porque ele dependia disso para sobreviver. Todo mundo sabia que as sementes eram de boa qualidade, mas todo mundo também sabia dos tipos de terreno que esse semeador encontraria na sua jornada. E aí eu lhe pergunto, por que é que um semeador experiente, que tem boas sementes na sua mão e que depende de um bom plantio para sobreviver e gerar a sobrevivência da sua família, plantaria na beira do caminho, no chão batido, plantaria num terreno pedregoso, plantaria no meio dos espinhos? Evidentemente que ninguém faria isso em sã consciência. Ou melhor, sã consciência ele tinha, mas ninguém faria isso de propósito, porque até um leigo sabe que esses 3 tipos de terreno não são os terrenos ideais para se produzir uma árvore frutífera. Todo mundo sabe que o lugar adequado para se plantar é numa terra boa, numa terra fofa, numa terra fértil, numa terra com profundidade, numa terra ensolarada, numa terra livre de pragas. Mas por que então que 3 dos 4 terrenos que esse semeador lança a semente são terrenos improváveis de gerar alguma coisa? Porque ele não tinha escolha. Ele não tinha opção de plantar apenas no bom terreno. Ele não era dono de terra. As terras cultiváveis já tinham donos. E esses donos não têm muita abertura para os trabalhadores rurais e os trabalhadores pobres, como os semeadores eram na sua grande maioria. O país era pequeno, diminuto e com terrenos muito dificultosos para o plantio. Logo, esse semeador não tem muita escolha e ele acaba lançando sementes que caem também na beira do caminho, no solo pedregoso e no solo cercado de espinhos, além de plantar também uma parte dessas sementes em boa terra. E aí nós temos outras problemáticas. É quase que óbvio dizer que não vai ter semeadura, não vai ter colheita em 3 dos 4 tipos de solo. E qual é o problema? Bom, primeiro, as sementes que caem na beira do caminho, a beira do caminho é chão batido, é terra dura, é terra enrijecida. Logo, as sementes não encontram condições de se aprofundar nesse terreno, de gerar as suas raízes para poder crescer como uma árvore e, consequentemente, frutificar. Essas sementes ficavam expostas e, naturalmente, as aves, até porque a semeadura também acontece com a parceria das aves,
que comem os frutos das árvores, pegam as sementes e levam para algum outro lugar, ou então a semente cai no chão e vai gerar uma nova árvore. Essas aves que também tinham que comer se alimentavam dessas sementes e não dava nem tempo para que a semente caísse na terra, brotasse, produzisse, porque as aves já estavam lá para comê-las. O outro tipo de solo é o solo pedregoso. São as sementes que caem entre as pedras. E na pedra não tem semeadura, evidentemente. Ela tem que disputar um terreno que é um terreno muito pouco profundo, é um terreno muito pequeno, é um terreno muito limitado e ela não consegue o espaço adequado para se desenvolver como uma árvore precisa. O terceiro tipo de solo também tem muitas dificuldades porque as sementes estão entre os espinhos. E os espinhos sufocam essa semente, não deixa chegar o oxigênio necessário para que ela cresça, não deixa chegar a iluminação solar necessária para que ela cresça, para que ela ganhe força, e logo essas sementes vão morrendo por motivos diferentes. E aí Jesus nos ensina algumas coisas. As sementes que são plantadas à beira do caminho são plantadas por ele, são plantadas e são sementes do Evangelho, são sementes boas, mas à beira do caminho são aqueles corações endurecidos, enrijecidos, que não dão profundidade, que não dão acolhimento para que essa semente possa se aprofundar, possa criar raízes e crescer com firmeza. E é interessante que Jesus diz que o problema desse tipo de solo é que as pessoas não compreendem a sua mensagem e logo o maligno rouba essa mensagem que tinha sido lançada lá. A falta de compreensão do Evangelho é uma causa terrível para que a frutificação não aconteça. E nós vivemos num país com déficits de intelectualidade, de cultura, de compreensão enormes, o que acaba, sem dúvida, dificultando o plantio dessas sementes. E nós temos problemas ainda maiores, que são as pessoas que não refletem, que não querem acolher, que endurecem os seus corações para que essa semente não penetre dentro dela, porque essa é uma semente que, quando penetra, cria raízes, cria força, e é claro que essa semente brotada dentro de nós, dentro dos nossos corações, ela nos tira da nossa zona de conforto, ela nos incomoda também e ela nos convoca a uma vida engajada, a uma vida frutífera e a uma vida envolvida com os elementos do reino de Deus. Essas pessoas, quando não compreendem isso, não permitem profundidade a essa semente, e logo o maligno rouba e leva para longe o que poderia ser uma bela colheita. Aquelas pessoas que são comparadas com o terreno pedregoso são aquelas que recebem até com alegria. E isso é muito interessante a gente pensar, porque o único terreno em que o texto fala que é recebido com alegria não é nem no bom terreno, é no terreno pedregoso. São aquelas pessoas que vivem do momento, aquelas pessoas que curtem apenas um evento, que curtem apenas um espetáculo, que curtem apenas um grande pregador, um grande grupo de louvor, um grande evento, um grande curandeiro que aparece em alguns eventos desses, que curtem apenas aqueles mega eventos lotados, e aí tem alguma semente que cai ali, e essa pessoa logo recebe com euforia, mas isso é passageiro, porque eventos, porque espetáculos têm apenas um efeito inebriante do momento, tem apenas o efeito de deixar a pessoa eufórica naquele momento, mas logo isso passa. Passa porque não tem raízes, passa porque a pessoa vai se lembrar do que ela ouviu, e quando passa o efeito efusivo,
E quando passa o efeito inebriante, quando passa aquela adrenalina, deve ficar o conteúdo. E na maioria das vezes não tem conteúdo. Só tem frases de efeitos, espetáculos, exibições e conteúdo que é bom não tem. São pessoas que se alegram por um momento, mas não dão continuidade, não aprofundam, não refletem, não acolhem aquela semente, apenas querem acolher o que aquela semente poderia fazer de bom para ela. E não é assim. Logo, não tem profundidade, não cria raiz e não pode gerar aquilo para o qual a semente foi lançada. As sementes que caem no terreno entre os espinhos são as pessoas que tentam disputar o espaço entre a semente do Evangelho e a grandeza das riquezas. E não é fácil, porque a semente do Evangelho é marcada pela simplicidade, é marcada pelo dia a dia, é marcada pelo seu envolvimento na vida cotidiana. E a preocupação das riquezas sempre chama a tentação de coisas grandiosas, de coisas riquíssimas, de coisas aparentes. E as preocupações das riquezas incomodam muito as pessoas e não dão espaço para a simplicidade. E não dando espaço para a simplicidade, não há espaço para o Evangelho, porque ele é basicamente a simplicidade. A simplicidade do reino que se manifesta numa semente, ou num grupo de sementes, ou num trabalho nada glorioso de um semeador que luta diariamente para sobreviver e que tem que lidar com vários tipos de terreno, na sua maioria impróprios para o seu plantio, para o seu trabalho. Mas há um terreno bom, há um terreno produtivo, por mais difícil que seja encontrá-lo, mas ele existe. É o terreno que é fértil, é o terreno que é próprio para a semeadura, é o terreno em que a semente vai produzir raízes, vai criar raízes e, consequentemente, gerar uma árvore frondosa, cheia de vida, cheia de força. Árvore essa que vai gerar frutos. E esses frutos que vão alimentar a pessoa, a sua família, a sua redondeza. E mais, esse é um plantio que não para mais, porque aqueles que se alimentarem desses frutos também plantarão as sementes desse fruto. E essas sementes gerarão outras árvores, outros frutos, e saciarão a fome de outras pessoas, e assim sucessivamente. O bom terreno, além de terra boa, de terra fértil, tem oxigênio, tem luz solar, tem irrigação, tem plantio, tem cuidado, tem colheita. E a semente boa cai em todos esses terrenos, mas ela produz frutos no terreno que a acolhe de verdade. No terreno que se abre para acolhê-la e para permitir que ela crie raízes e gere árvores frutíferas dentro dos seus corações. Se não acolhermos o reino de Deus com profundidade, se não permitirmos que essa semente se enraize dentro de nós, do nosso pensamento, das nossas ações, do nosso dia a dia, do nosso comprometimento, porque tem muitos que falam, mas não se comprometem, e isso não adiantaria muita coisa. Se nós não acolhermos e deixar que essa árvore seja o centro do nosso terreno, produzindo frutos e frutos, e que esses frutos alimentem a outras tantas pessoas, se nós assim não fizermos, o nosso terreno será beira do caminho, pedregoso ou espinhoso. Essa parábola é muito interessante porque nos leva a refletir sobre a semente, mas também nos leva a refletir sobre as injustiças e as dificuldades que o semeador tinha para sobreviver. E que também nos leva a pensar o quanto em nosso país de hoje tem milhares e milhares e milhões de pessoas que lutam diariamente para garantir a sobrevivência. E que nem isso é dado para a maioria das pessoas. E que nem o direito de lutar com dignidade pela sobrevivência de si próprio e da sua família
é dado para milhões de irmãos e irmãs brasileiros. Por outro lado, 1% da população do Brasil, 1%, acumula mais da metade das riquezas de um país fértil, de um país produtivo e de um país rico. Isso é sinal de exploração, de maldade e é sinal de que a semente não tem tido facilidade de produzir bons frutos. É um sinal de que o reino ainda não está entronizado na grande maioria das pessoas desse país e precisa estar, porque tem muitas pessoas sofrendo e padecendo por conta da ganância e por conta da exploração. As parábolas de Jesus nos levam a uma reflexão não só de espiritualidade no sentido devocional, mas de espiritualidade no sentido de vivência e de engajamento. Um grande abraço a todos e todas, e se você gostou desse conteúdo e desse vídeo, escreva aqui nas descrições Parábolas de Jesus, porque assim nós faremos outros conteúdos das parábolas de Jesus por aqui. Um abraço, fique bem e até o próximo vídeo.